todo da sua carreira como escultor, como é que decidiu, porquê, fazer um trabalho académico sobre ele? Portanto, eu conheci o Martins Correia na inauguração do seu Museu na Gulbenkian. Teve a presença do general Ramalhianos e a partir daí eu não conhecia o Martins Correia pessoalmente, mas fazia arte e começámos a encontrar assiduamente em jantares, eu, o Pedro Barroso, o arquiteto Lobo Antunes, a Manuela Fazenda. Há um grupo de pessoas que começámos a encontrar-nos. E depois, o Martins Correia, nas conversas que fomos tendo, e eu fui dizendo que também escrevia no jornal Riachense, nessa altura tinha uma crónica, era entre linhas, e escrevia no jornal Riachense, às vezes eu levava e ele lia, pronto, e ele soube que eu fazia poesia, que eu fazia escultura, mas nessa altura eu tinha tudo, o facto, a escultura tinha arcadada, não mostrava, fiz durante muitos anos escultura, porque eu nasci numa terra de oleiros em Ásia e comecei logo pela modelação, que é uma coisa que só se faz na faculdade, na universidade, a modelação das formas. E eu já fazia em miúdo em Ásia. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Martins Correia, nessa entrevista que vem aí na minha tese de mestrado, vem uma entrevista que eu selecionei, foi aquela que ele deu ao jornal Riachense, e foi uma entrevista interessante porque nesse dia ele tomou contacto à noite, fomos à minha casa no fim do jantar e ele viu os meus trabalhos. Foi a primeira vez que ele viu os meus trabalhos. Eu estava a fazer trabalhos para fazer a minha primeira exposição aqui em Constância, 1986. E depois... Primeira exposição aqui em Constância ou a primeira exposição? Não, a primeira exposição minha, total. Eu nunca tinha participado tinha participado nas semanas riachenses, naquelas semanas riachenses, mas era sempre com texto, ou com coisas com cor e tal, mas escultura só comecei a assumir a partir de 1986, ou a mostrar, já tinha muita obra, alguma obra, mas só comecei a partir dessa altura, nessa entrevista que eu dei ao Riachense, e nos encontramos todos a conversar. Ele veio à minha casa e ele, pronto, quando viu os meus trabalhos, ficou impressionado e dizia: isto tens aqui uns trabalhos muito interessantes, porque isto, em Portugal, poucas pessoas estão a fazer escultura em ferro como tu aqui tens. Tu não podes parar, tu tens aqui um trabalho que merece ser visto. Depois foi quando ele disse que estava-me a preparar para fazer uma exposição em Constância, e é por isso que estamos aqui hoje, em Constância, na Casa Memória de Camões, e ele fez um texto para esse primeiro catálogo, o meu primeiro catálogo, que é um texto do Martins Correia. Um texto onde ele fala sobre a poética das formas, das minhas formas, e pronto, e começou aí uma relação de amizade que durou toda a vida enquanto ele foi vivo e que teve também a ver com a minha evolução, com a minha maturidade artística. Mas influenciou também como artista. Claro, depois quando eu tinha dúvidas falava com ele. Os desenhos, eu tenho desenhos aí na minha tese de mestrado, é a escultura Martins Correia, a poética do escultor Martins Correia, tem aí desenhos que são inéditos, são desenhos que eu tinha guardados e que aproveitei e depois agora como trabalho de pesquisa, porque são trabalhos, quando se faz uma tese de mestrado, é um trabalho de pesquisa e tem que ser elementos novos, desenhos novos, obras novas. Este desenho foi um desenho de Martins Correia, que o Martins Correia ofereceu à Casa Memória de Camões, e eu quis iniciar aqui, foi a minha ideia de dar início a este nosso trabalho aqui na Casa Memória de Camões, porque eu acho que este desenho de Camões é de uma coisa fabulosa, é de uma coisa que demonstra toda a qualidade técnica e artística do Martins Correia. Porque o Martins Correia está um pouco esquecido. O Martins Correia é considerado o maior escultor, um dos maiores escultores do século XX. E a história vai pô-lo como, de facto, um grande artista, um grande escultor da modernidade, que faz falta às novas gerações, faz falta à arte portuguesa, faz falta conhecer o trabalho deste homem, porque este homem dedicou uma vida inteira à arte. Aliás, ele tem uma frase aqui no livro que foi editado para a Casa de Pia, escultor Martins Correia,
no ano de 2000, ele tem aqui uma frase que eu vou citar e que vai servir para lhe fazer uma homenagem. Eu está para agendar para os finais do ano que vem uma exposição de escultura minha em Paris, no Consulado de Portugal em Paris, já esteve agendado, mas depois acabou por sair da agenda, porque eu não podia fazer enquanto não acabasse o mestrado. E então o nome da próxima exposição em Paris vai chamar-se Fogo e Memória, e com uma frase, com o subtítulo do Martins Correia: amo a arte quando é tradicional, forte e renovada. Esta frase faz parte deste livro, onde ele tem várias obras e vários textos, porque ele também era um estudioso da arte, era um homem que pensava a arte. Por exemplo, uma frase dele: o verdadeiro artista não tem peias, pelo que é sempre livre. Martins Correia faz parte de um grupo de escultores, de artistas plásticos do século XX, que pintavam, que esculpiam, que escreviam. Ele tem aqui este livro tem textos em todas as suas páginas dele, a forma como ele pensava a arte, e fazia poesia. Portanto, era um artista completo. O que é que o diferencia? O que é que dispara assim para... O Martins Correia é o introdutor em Portugal da policromia na escultura. A policromia é a cor. A cor não é uma coisa fácil de trabalhar, porque a cor é a voz dos nossos sentimentos. É por isso que as pessoas, quando vão à se vestem de preto. Quando estão alegres, vestem-se de vermelho. Na dissertação do mestrado, tive a oportunidade de verificar e de descobrir que a sua obra é bebida na Mesopotâmia, é mediterrânica, nos povos mediterrâneos, no Egito, na Grécia. É o mais grego de todos os escultores portugueses, porque ele, de facto, ele diz que quer uma arte, há uma arte quando é tradicional, forte e renovada, porque ele e a tradição que ele fala é dos etruscos, da Mesopotâmia e dos povos mediterrâneos. Ver essas influências, para além do gênio que tinha, porque estas coisas da arte não é preciso só ter talento, é preciso também é preciso ter um espírito de investigação, é preciso ter uma coisa que o Martins Correia tinha, que é um grande poder de solidariedade, um grande poder de sedução, um grande poder ele dizia uma frase muito interessante, que era assim: temos que estar atentos. Portanto, tudo o que aparecia, porque a arte anda à frente, a arte anda à frente, é a vanguarda, de uma maneira geral. O que está hoje na vanguarda é que vai ser a influência hoje estamos a arte hoje tem um pouco a ver, é performativa, tem a ver com as performances, tem a ver com a arte hoje mete o vídeo, mete a pintura, a escultura, a dança. A arte hoje tem toda uma dinâmica que não tinha no século XX. Pronto, e isso foi adquirido exatamente porque os artistas sentiram a necessidade de divulgar os seus trabalhos, de diversificar os seus temas e de serem atuais e interventivos e chegar ao outro, porque o mais importante da arte é exatamente fazer comunicação. Para se fazer comunicação, a comunicação tem que ser boa, porque senão as pessoas não ligam. E de facto, o Martins Correia era um grande comunicador. Obrigado. O seu pai merece. Obrigado, adeus. Um beijinho também para si, muito obrigado. Adeus, obrigado. Olha, isto parece que foi a Tais de Foice, a filha de Martins Correia. Há uma evolução no meu trabalho. A primeira exposição foi feita ali naquela casinha ali ao lado, a Casa dos Arcos, e depois com peças mais pequenas, e depois alonguei-me para peças maiores, e hoje já tenho em Portugal continental cerca de 30 obras em espaço público, desde Bacia de Cavaleiros até Alstrela, até o Algarve, e lá São António. E o meu trabalho é um trabalho
de uma vida, isto é o trabalho de uma vida, é um trabalho que fala pelo meu métier, os materiais que eu utilizo, o ferro, o inox, o cobre, são metais. Eu nasci praticamente dentro de uma oficina e portanto, a dimensão da arte é uma outra dimensão, é uma nova dimensão. As peças estão aqui desde as Pomonas, em maio, desde maio, finais de maio, junho, e vão estar até ao final do ano, de dezembro. Então, e é uma instalação. Isto são peças, todas elas de anos diferentes. Por exemplo, aquela ali que está ali fora é uma homenagem a um deus, são umas peças que eu chamei mitologias, e representa uma forma de representação de um deus mitológico que é Teseu, que é um deus da mitologia grega. Esta peça, por exemplo, é uma peça que tem a ver com riachos, por exemplo, que é uma paveia, simboliza aquelas paveias que os agricultores, os ceifeiros, ceifavam o trigo e depois faziam uma paveia com laço e punham em pé. E depois os homens dos carros de bois vinham e levavam para os celeiros. Portanto, isto é uma paveia e simboliza, de facto, tem uma raiz rural. É uma peça que tem uma raiz rural. Outras peças ali por trás tem a ver com figuras mitológicas. O meu nome de artista é José Coelho, o meu pai só se chamava José Coelho, e foi o Martins Correia que disse, eu na altura escrevia no Riachense e no Almoda, tinha uma crónicazinha onde assinava com Lopes Coelho, era o meu nome, eram os meus dois avós, um era Lopes, da minha mãe, e outro era Coelho, do meu pai. E o Martins Correia um dia disse-me, isso não é nome de artista, isso não é nome nenhum, pá, o nome, tens que escolher outro nome de guerra, pá, um nome de guerra. Oh, mas só se for o nome do meu pai, que chamava-se José Coelho, e é um homem que eu admirei muito. Aí tens, José Coelho, é um nome excelente para um artista, para um escultor. E tens que ir a Roma, dizia ele, tens que ir a Roma, porque os escultores, pá, vão a Roma, pá, e Roma é uma cidade que tem as esculturas na rua. Tu tens as exposições de escultura na rua, a própria rua é uma galeria de arte, dizia ele. E é curioso que fui a Roma e fiquei de tal maneira fascinado que escrevi um livro, e uma parte desses textos vêm nos autores torrejanos, a que eu por acaso já dei alguns ao jornal, para venda, para ajudar no jornal, e que foi originado por António Mário Lopes dos Santos, que também merece aqui uma pequena homenagem. Então, o 25 de Abril. Pronto, esta peça faz parte de um conjunto de obras que estão aqui, cerca de 40, e esta faz uma homenagem ao 25 de Abril. Esta peça nasceu inicialmente para uma exposição na Escola Maria Lamas, de uma homenagem que se fez à Liberdade e ao 25 de Abril, aliás, a Liberdade e o 25 de Abril, que está implícito na própria peça, e agora foi remodelada para comemorar os 40 anos do 25 de Abril. Portanto, esta peça foi remodelada, foi reestruturada, era uma peça mais pequena, fiz-lhe uma composição mais dinâmica, com mais escala, para esta instalação que, no fundo, tem um bocado a ver com a ideia do sublime. E porquê do sublime? Porque os entendidos, e há pessoas que gostam e que estudam a minha obra, dizem que o meu trabalho tem um pouco a ver e representa um bocado a materialização do sublime. O sublime é uma palavra que apareceu no século XIV e XV, e ainda não se esgotou e nunca se esgotará, porque o sublime em arte está impregnado na própria gênese, é uma osmose entre o artista e a obra de arte, porque a obra de arte tem que ser forte, como diz o Martins Correia, tradicional e renovada, e é trágica, e vai contra o status, vai contra os instalados, contra a corrupção, contra todo esse tipo de coisas que se instalam na sociedade, mas a obra de arte consegue sobreviver a tudo isso, e até a pureza, como foi o 25 de Abril, foi uma manifestação do povo português, para que ainda hoje somos sensíveis, mas é muito maltratado. Hoje fui para a universidade, fiz o meu mestrado com 66 anos
e fiz um bom trabalho, agradou, muito bom. Convidaram-me a fazer o doutoramento, que vai ser difícil porque a minha vida, eu agora estou mais interessado em fazer obra para mostrar, por exemplo em Paris, é a próxima exposição que tenho no Consulado de Portugal em Paris. Eu gosto do convívio das pessoas, da discussão da arte, de fazer obra, de ter uma obra, ter obra em Mercedes Cavaleiros, ter obra em Torres Novas, ter obra em Santarém, ter obra no Riacho, ter obra em Aljustrel. Portanto, é uma coisa que me dá um enorme prazer. Eu já não morro todo. Quando este corpo desaparecer, fica cá a obra. Pá. Eu posso dizer que estas peças agora daqui vão para a Colgã, onde irei fazer uma instalação também, já com o apoio do Presidente. Estas peças todas? Todas estas e outras. O que me une ao Martins Correia começou com esta obra. Esta obra é a simbologia de uma catedral da Idade Média. Segundo as palavras do mestre, ele dizia que era interessante pela estética, mas também porque juntava a idade do ferro com a idade da pedra. E foi uma peça que fez parte da exposição, da primeira exposição que eu fiz em Constância, e foi uma das obras. O mestre gostou tanto da obra que manifestou interesse em que ela fizesse parte dos polos do museu. E eu fiquei radiante, porque a primeira exposição em que eu faço de escultura, fiquei logo representado no museu. Esta peça foi uma peça que eu ofereci ao museu e passou pelo conselho técnico, porque o mestre não deixava que nenhuma obra viesse para o museu sem que passasse por uma equipa a ser apreciada pela sua qualidade estética, uma equipa da Câmara, representada por ele, pelo arquiteto, pelo presidente, que dizia ele que é o conselho técnico do museu. Portanto, havia muitas pessoas que gostavam de ter peças e ofereciam peças para o museu, mas tinham passado primeiro por esse filtro. Esta peça foi, de facto, uma obra importante no meu percurso, não só porque eu fiquei logo representado no museu, no Martins Correia da Colgã, como também foi um fator de confiança que o mestre depositou em mim, e foi a partir daqui que os nossos diálogos foram permanentes sobre a estética, sobre a arte moderna, sobre o século XX, sobre o que se estava a fazer, sobre aquilo que é a essência de uma obra de arte. Estamos num local onde é significativa a forma de como uma poética que um autor deixa, e poética é sempre o sentimento espiritual tratado na forma que um autor deixa, quer seja em livro, quer seja em escultura, quer seja em qualquer obra de arte, quer seja numa pauta musical. A poética representa o trabalho espiritual de um autor. E de facto aqui estamos num local ideal para falar sobre a poética do escultor Martins Correia. Porquê? Porque aqui assim vemos a modernidade que a obra dele representa. Há peças verdadeiramente icónicas, que são verdadeiramente peças que contrariam a tendência natural e normal dos escultores da época, e por isso é que ele é considerado um dos mais importantes e dos mais significativos escultores da sua geração e do século XX. E temos aqui estas figuras, que são as Mademoiselles da Colgã, onde ele trata a figura humana, a figura feminina, com uma influência picassiana, de Picasso, e quer passar pelas sensações do metropolitano. Vê as figuras do povo, a mulher com a bilha para buscar água, a mulher com o cesto da roupa vai lavar a roupa para o rio, portanto, algumas de maior sensibilidade, troncos e torsos femininos, masculinos, o diplomata que está lá, o Dom Dinis, o Boitaca, o arquiteto que projetou a Igreja Matriz da Colgã, que está ali também representada, o Cavalo Branco, que era um poema que ele costumava recitar quando estava em convívio. Recordo-me, por exemplo, quando foi o final do simpósio de escultura em pedra de Alcarena, da Serra Radar e Candeeiros, ele recitou um poema que era o Cavalo Branco e as duas pedras. Uma coisa que ele era
uma forma de comunicação fantástica e de facto a poética do escultor Martins Correia é importante porque é inovadora, porque ele junta cavalo com o cavaleiro, os corpos, depois de formas icónicas, formas que qualquer escultor escolhia de forma vertical, mas não, ele tem aqui uma simbologia de uma pedra, um seio, uma base que é um tronco de madeira, e onde ele um exemplo também extremamente importante de como ele integrava o plinto, a base e a escultura eram uma e a mesma coisa. Este traço vermelho simboliza na arte etrusca o masculino, o azul e o branco o feminino, todo este conjunto de cores que fazem a poética de uma obra, neste caso só uma, mas é uma poética completa. A faca ali é um pescador, aquela figura é um pescador, portanto ele é um introdutor da modernidade da escultura portuguesa, tal como Brancusi foi em França o grande iniciador da arte da escultura moderna. O Martins Correia tem a mesma leitura, a base, o plinto, tudo faz parte da obra de arte. Portanto, o Martins Correia é um excelente representante da arte moderna e contemporânea, porque ele, de facto, foi sempre ele dizia-nos sobre a inquietação que a obra de arte transmitia. Ele tinha frases que são verdadeiros diálogos de mestre e de sábio, um homem que estava sempre permanentemente a dar-nos lições de vida, a dar-nos lições como é que ele por vezes até nos pedia desculpa do ar professoral, como falava, mas de facto ele era uma biblioteca, era um livro aberto, não era um livro, era uma biblioteca, porque ele era sempre um prazer enorme estar com o Martins Correia, porque ele ensinava-nos, ele tinha um sentido de pedagogo, um sentido de as frases que ele dizia, como por exemplo, a arte quer-se nova, forte, tradicional e renovada, o artista não tem que ter peias, tem que ser livre, o artista é sempre livre, centenas ele era um estudioso da arte, era um teórico da arte, era um homem que se preocupava não só com o conceito estético, o conceito artístico da obra de arte, mas também com o diálogo, com a linguagem da própria obra de arte. Os textos dele, as frases dele são verdadeiras, são frases de verdadeiro sábio. Portanto, o que simboliza há mais obras que podiam ser vistas, mas o tempo é curto e não podemos falar de todas. Há algumas que ele escolheu para serem colocadas em espaço público, que são projetos, aquela do Boitaca, por exemplo, dava uma excelente obra para tocar a Gulbenkian, porque é o fundador, é o arquiteto que projetou a igreja da Gulbenkian. Temos lá embaixo uma homenagem ao Teixeira Lopes, que é o Presidente da República, que é de Portimão, provavelmente foi uma encomenda da Câmara de Portimão. Temos aí os desenhos onde ele dizia que era um projeto, que era o povo de Portugal e cavalos e cavaleiros e artes, que era também um projeto para ser implantado em espaço público. Há muitas obras, aliás, qualquer obra do mestre Martins Correia pode ser projetada para espaço público, e até se prestam, inclusive, para ser algumas executadas em metal, em ferro, e algumas das minhas obras foram também vidas e com a influência direta do meu contacto que tive com ele, que é óbvio. Nós não somos numa ilha. O Martins Correia, desde que o museu abriu na Gulbenkian, foi meu um amigo permanente. Quando ele morreu, eu estava em Paris a fazer uma exposição e vi as exéquias no Mosteiro dos Jerónimos e chorei, porque o Martins Correia para mim foi um pai, foi um terceiro pai. Eu tive o meu pai, José Coelho, da oficina, que me deu tudo o que eu sei sobre os metais. Depois tive um outro indivíduo
que se chamou Sr. Águas, ainda foi em Argel, era o chefe da GNR e que me puxou para a casa dele, tratou-me como um filho, deu-me um tratamento como se dá um filho, e depois no fim tive o Martins Correia. O Martins Correia foi, de certa forma, um pai espiritual. Foi um homem que me abriu-me o horizonte da arte, abriu-me o horizonte da cultura e do conhecimento, tinha coisas que ainda hoje são verdadeiras frases de La Palisse, que são verdades absolutas. Por exemplo, ele dizia: onde está uma árvore nunca se deve colocar uma escultura. A escultura é representativa do homem desde a idade das cavernas, desde os menires, que quando no Alentejo vemos uma pedra ao alto, é um menir, alguém morreu e foi-lhe posta aquela pedra para simbolizar que alguém está ali. Aquilo é uma sepultura. Portanto, a arte está diretamente relacionada com a nossa vida, com a nossa morte, é uma matéria dos limites. Nós, para fazermos obras de arte, o Martins Correia também defendia essa ideia, temos que estar nos limites, temos que nos transcender, temos que pôr na obra de arte a novidade, que é novo, aquilo que as nossas descobertas, é uma luta, é um campo de batalha entre os materiais tanto faz a cor como a poesia, como a palavra, é uma luta constante pela perfeição, e isso só se atinge de facto nos limites. É talvez uma ideia do sublime que está para além de nós, que se calhar provavelmente até é capaz de chegar para as galáxias. Nós temos, quando falamos no sublime, pensamos sempre na nossa existência e na nossa presença no mundo, e o homem, o artista, procura deixar uma presença e uma mensagem no fundo até fazemos mais a obra de arte mais para aqueles que já morreram e que vão morrer, do que propriamente para os vivos que poucos lhe ligam, mas é a obra de arte. E este museu, que é um museu importante no centro de Portugal, penso que deve ser tratado de uma forma onde as peças possam respirar, porque isto são peças a mais para um espaço tão pequeno, e o Martins Correia merece, de facto, um novo museu. Um museu onde ele possa ser visto pelas novas gerações, onde ele possa, ele dizia, e aqui na minha tese de mestrado também está essa frase de um amigo dele, dizia que a minha obra só vai ser entendida daqui a 300 anos. Portanto, ele sabia que estava a fazer uma obra para o futuro, e de facto isso é importante, que a Gulbenkian pode ser uma terra riquíssima em termos culturais, que já é, mas pode ser ainda mais, porque tem um excelente artista da fotografia, que é o Carlos Galvas, que é fabuloso, é fantástico, e tem o melhor escultor do século XX, da sua geração. Ele faz parte de um livro que já foi editado depois de ele ter morrido, e ele foi o escultor escolhido da geração dos escultores mais antigos, porque de facto ele acompanhou as novas gerações. E a modernidade nele é uma coisa que está presente, é uma coisa que quando ele trabalhava uma figura qualquer, ele punha sempre algo de novo, punha sempre algo de enigmático. Há aqui leituras que podem ser feitas, por exemplo, ali as 5 quinas da cruz da bandeira portuguesa. É uma obra geométrica porque tem o quadrado, a circunferência, é uma geometria. Se olharmos para aquele trabalho que está cá no fundo, que é um desenho, há ali uma geometria, uma linha, aquilo chamava as linhas sensíveis, cada linha tem uma leitura própria. O desenho é o trabalho de qualquer artista. Para fazer escultura, ele fazia sempre muitos desenhos até chegar a uma ideia final, ou até estar satisfeito e junta, faz a união, faz uma osmose entre a forma e o espaço, que são as duas coisas que são infinitas e que nunca acabam. Não faz o espaço como a forma, são coisas eternas que ficam, e nós abalamos para não sei para onde, para um sítio qualquer, mas pelo menos ficamos na obra de arte.
E a obra de arte serve para isso, para marcar a presença do homem na Terra. E os museus servem para ensinar, servem para discutir, servem para as novas gerações terem um ponto de partida, porque há sempre um ponto de partida. Ninguém é uma ilha e a arte tem um percurso e uma linguagem, uma temática e nunca para. A arte anda sempre à frente. Dos acontecimentos do homem. E o homem que se alicerça e que põe as suas teorias nas teorias em sintonia com as teorias da arte, é um homem sempre adulto e é um homem no bom caminho.